Boa tarde para você, começando o primeiro plano. Hora de servir o cardápio, um cardápio variado com notícias da política, falando também de saúde, falando de economia. Gente, novo aumento do gás de cozinha, 9 já este ano, e se prepare porque tem mais um ainda este mês. A gente vai trazer os detalhes para você. A gente também fala da questão do Réveillon. Está cancelada a festa de Réveillon em João Pessoa, mas não só aqui. Tudo isso e muito mais, começando agora em primeiro plano. Muito boa tarde para você, 1h03. A gente começa falando do cancelamento do Réveillon na orla da capital paraibana. A Prefeitura de João Pessoa decidiu acabar com as festas, de fim de ano aqui na cidade, ali na praia, em outros pontos também, assim como em Campina Grande. Tá tudo cancelado. Essa medida é para evitar aglomerações, minimizar os riscos de infecção pela Covid-19. Estão suspensos também os shows tradicionais e a queima de fogos nas praias. O cancelamento do Réveillon 2021 deve impactar a economia do estado e prejudicar profissionais que fazem parte do setor turístico. A festa tradicional e a queima de fogos, vista do busto de Tamandaré, não vai ocorrer. Assim como não vão ser permitidas tendas armadas na areia da praia. Nos hotéis da capital, a queda na ocupação já é de 25% em relação ao ano passado, quando os leitos de hospedagem tiveram uma ocupação de quase 100%. Nós temos uma previsão para o mês de dezembro em torno de 50% de ocupação para o período. E com as proibições que foram feitas agora pela Prefeitura com relação às festividades, nós esperamos que continue a ocupação desse turista regional, tanto dos estados vizinhos como dos seus interiores, que tem circulado bastante aqui por João Pessoa. A presidente da PBTUR, Ruth Avelino, explica que com a pandemia da Covid-19, o número de voos destinados a João Pessoa diminuíram e que o estado deve receber mais fluxo de turistas de estados vizinhos. É o perfil da pessoa que viaja em família, que busca a tranquilidade que a Paraíba oferece. É o pessoal que não vem em busca de grandes festas, sabe? Quem sai do Rio e São Paulo, Minas, Mato Grosso e vem para a Paraíba, ele não está afim de muito fundunço, de muita aglomeração, até porque viaja com os filhos, viaja com a esposa, com a mãe, com o pai. Então é um pessoal que tem um comportamento diferenciado. Esse, graças a Deus, é o perfil do turista que vem para a Paraíba. Ainda assim, hotéis da capital se preparam para realizar jantares no Natal e Réveillon. Gustavo Paulo Neto diz que os hotéis estão preparados para os eventos. Com a proibição de grandes eventos, os hotéis não poderão fazer festas dentro dos seus estabelecimentos. Mas será respeitado, sim, os protocolos, os distanciamento de mesas e todos os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades, sim. Já em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues decidiu cancelar apenas as festas de Réveillon, mas manteve a tradicional queima de fogos durante a passagem do ano em frente ao Açude Velho. Segundo o gestor, a queima de fogos não deve promover aglomeração. Em Cabedelo, o prefeito Vitor Hugo também cancelou a festa. Devido já também ao cancelamento das cidades vizinhas, como João Pessoa, Campina Grande, e esse pessoal todo viria para a cidade de Cabedelo, transformando a cidade num grande aglomerado e um risco tamanho para o crescimento dessa Covid que não para em nosso estado. Olha, e a Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais 673 novos casos e 14 mortes por Covid-19. Então, vamos aos números atualizados aqui para você. O número de mortes subiu para 3.359 aqui no estado. A ocupação de leitos de UTI está em 59% nos hospitais da Paraíba. Na região metropolitana, 63%. Em Campina Grande, 44%. E no sertão do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI disparou 85%.
478 mil testes de Covid já foram feitos. Não é à toa que todos os prefeitos aqui, né, na Grande João Pessoa, Campina Grande, estão tomando medidas restritivas. Várias prefeituras também no sertão do estado tomando uma série de medidas, de novas medidas restritivas em função do avanço da Covid. É claro, né, muita gente diz, teve eleição e por aí. Claro que houve ali uma série de desrespeitos, né, às medidas restritivas, às medidas sanitárias de segurança durante a campanha eleitoral. Mas não só isso. Essa conta não é só da campanha eleitoral. Muitas pessoas, em suas intimidades, têm reunido gente, aglomerado gente, e o resultado tem sido mais pessoas infectadas. Também aqui no estado, também no interior, né, a polícia foi acionada depois de denúncias para uma festa num sítio, era uma rave que estava acontecendo em um sítio, tinha começado no sábado, a polícia chegou lá, a polícia militar chegou lá no domingo pela manhã, só ontem pela manhã, e aí já autuou uma série de pessoas que estavam participando, né, de uma festa, aglomerando, ou seja, gente que promove esse tipo de festa, gente que faz isso sabendo, né, de forma intencional, que isso é perigoso, que isso está indo contra as normas de segurança, devia sim ser punido com o rigor da lei, devia sim ser presa, né? Então, a gente tem que falar aqui, tem que falar o óbvio. A gente está vivendo a era do óbvio, né, minha gente? A gente tem que falar do óbvio, né? Não vamos aglomerar, vamos usar máscara e vamos evitar, né, estar em ambientes com muita gente exatamente porque não tem vacina ainda, né, pronta, não tem vacina ainda distribuída, a gente não está ainda seguro e protegido contra o coronavírus. E coronavírus pode provocar apenas alguns sintomas leves, mas tem muita gente, né, desenvolvendo a forma mais grave da doença e pior, tem gente morrendo. Então, um pouquinho de consciência não faz mal para ninguém, né? Olha, a partir de hoje, as 4 UPAs de João Pessoa voltam a atender, inclusive, exclusivamente pacientes infectados com a Covid-19. De acordo com o secretário municipal de saúde, o Adalberto Fulgêncio, o objetivo dessa medida é ampliar o atendimento às pessoas com sintomas moderados ou graves da doença. Se os sintomas forem leves, a orientação é procurar a atenção básica, ou seja, as unidades de saúde da família. Os locais estão sendo estão preparados já e já estão realizando, inclusive, os testes para diagnóstico da Covid-19, mas para isso o paciente precisa ser avaliado por um médico. Outras informações sobre isso você pode liga para o Telesaúde. O telefone já está aí na sua tela, é o 3218-9214. Esse é o telefone do Telesaúde, tá? E vamos seguindo em Cabedelo, como você viu, né? O prefeito Vitor Hugo decidiu aí fechar casas de festa, proibir a realização de eventos, né, com aglomeração. Ele não vai fechar bares e restaurantes, como você viu aqui com a gente. Eu falei na vacina mais cedo, né? A gente ainda não tem vacina, mas os secretários estaduais e municipais de saúde estão cobrando do governo federal a urgência, gente. A urgência na compra das vacinas contra a Covid-19 e de qualquer laboratório que tenha demonstrado segurança e eficácia, tá? Segurança e eficácia no produto, né? Na vacina. E esse apelo dos secretários vem por causa da rejeição do governo federal à vacina chinesa Coronavac, que já está em fase final de testes. Ou seja, o governo rejeitando, politizando uma situação que devia ter a vida em primeiro lugar, né? Essa situação não pode ser partidarizada, não pode ser politizada, ainda mais porque quando se trata da China, a gente precisa dizer aqui que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Uma possível ruptura desses acordos, dessas relações com a China, traria um prejuízo econômico imenso. E uma outra coisa, não estamos falando de esquerda, de direita, de partido comunista, de partido liberal, estamos falando de vidas. A China está aí, né, já conseguiu chegar num resultado muito promissor da vacina da Coronavac, mas existe uma resistência, infelizmente ainda, muito grande por parte do governo federal com relação à compra da Coronavac. E aí esses secretários estaduais de saúde, municipais também, incluindo os secretários aqui de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, o secretário do Estado, o Geraldo Medeiros, assinaram uma carta junto com os demais secretários pedindo que o governo federal tenha a sensibilidade e a atenção e a responsabilidade de adquirir, né, a vacina, todas as vacinas contra a Covid-19,
dentro do mais curto espaço de tempo, de modo a garantir por aqui a imunização, né? E, claro, o combate, o freio à doença, a Covid-19, a doença aí causada pelo coronavírus. Vamos seguindo. Olha, a gente já falou de Cabedelo, então vamos passando por aqui, vamos falar agora mais especificamente do estado de saúde do José Maranhão, internado há mais de uma semana após complicações da Covid-19. O senador paraibano do MDB, José Maranhão, ele apresentou uma leve melhora no estado de saúde. De acordo com o último boletim, inclusive, né, o boletim médico, José Maranhão está sem febre, né, a febre já baixou, já cedeu, e vem respondendo também aos tratamentos intensivos. José Maranhão tem 87 anos, ele está consciente, inclusive é o decano hoje no Congresso, o parlamentar mais velho hoje no Congresso. Mas lembrando aqui que durante o segundo turno das eleições, o parlamentar que faz parte do grupo de risco participou da campanha do candidato derrotado à Prefeitura de João Pessoa, Nilvan Ferreira, do mesmo partido, e acabou infectado no domingo mesmo, dia do segundo turno, dia 29, ele já apresentou alguns sintomas e precisou ser hospitalizado. Aqui ele foi internado, como teve piora, precisou ser transferido para São Paulo. E trazendo também uma informação para você, porque está circulando a informação de que Cícero Lucena, o prefeito eleito de João Pessoa, está com Covid. Nós entramos em contato com a assessoria negou, disse que Cícero está bem, está em São Paulo fazendo exames de rotina. Agora, com relação ao vice-prefeito eleito de Cabedelo, Emerson Lucena, que é filho do Cícero Lucena, de acordo com a assessoria, ele está com o Covid-19, mas está sem sintomas, passa bem e está em isolamento. Essas são as notícias que a gente tem com relação a isso nesse momento, tá? Saindo daqui de João Pessoa, deixando a Paraíba, a gente pega o voo para Brasília. Vamos então para a capital federal, porque nossa correspondente, a Fernanda Martinelli, traz as informações por lá sobre a rejeição do Supremo Tribunal, né, a reeleição do Rodrigo Maia, democrata Rodrigo Maia, para a presidência da Câmara Federal e do democrata Davi Alcolumbre para o Senado. Havia ali um desequilíbrio nos pensamentos no Supremo com relação a essas duas eleições, porque Rodrigo Maia já foi reconduzido uma vez ao cargo e o Alcolumbre não. Então, há quem ali dentro do STF dissesse, não, para o Senado, Davi Alcolumbre ainda pode. Mas aí, enfim, a maioria acabou rejeitando essa possibilidade. Então, a gente vai para Brasília, porque a Fernanda traz para a gente, a Fernanda Martinelli, traz os detalhes disso e fala também sobre o orçamento da União para 2021, até porque, segundo ela, o prefeito eleito de João Pessoa deve ir a Brasília ainda esta semana para tratar de emendas que beneficiem a capital. Fernanda. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. A definição em relação ao Supremo Tribunal Federal do processo que trata sobre o pedido de impedimento para a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, já tem um parecer. De acordo com os votos dos ministros, nem Rodrigo Maia na Câmara, nem Davi Alcolumbre no Senado poderão ser candidatos para administrar novamente as mesas diretoras das duas casas. Os processos foram votados separadamente. No caso de Rodrigo Maia, foram 7 votos contra a reeleição e foram 4 votos favoráveis, inclusive do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Já no caso de Davi Alcolumbre, foram 6 votos contrários e 5 votos favoráveis. Com isso, agora todo um cenário se monta, porque os partidos começam a pensar nos nomes que terão como candidatos na eleição que acontece no início do ano que vem. Um dos nomes que já foi apresentado foi do parlamentar alagoano Arthur Lira. Ele que é o nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com informações de bastidores, houve um alívio no Palácio do Planalto quando ficou decidido que Rodrigo Maia não poderia concorrer à presidência da Câmara no início do ano que vem. Por outro lado, o próprio Maia já tem também que começar a pensar no nome que vai substituí-lo. E um dos nomes mais cotados é o do deputado Baleia Rossi, líder do MDB aqui na Câmara.
E no último dia 4 começaram a ser entregues as emendas parlamentares para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. O prazo final para a entrega dessas emendas é até o dia 11, ou seja, a próxima sexta-feira. Essa semana, a grande expectativa é de que muitos prefeitos, eleitos ou reeleitos, e também governadores estejam aqui em Brasília para se reunir com os parlamentares e definir quais são as estratégias de orçamento para os seus estados e municípios. Uma das principais preocupações, Rejane, em relação ao orçamento do ano que vem, diz respeito a investimentos na saúde. Tudo isso por causa do colapso causado pela pandemia da Covid-19. O esforço concentrado para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias vai acontecer no próximo dia 16. E existe, inclusive, uma previsão para que o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o governador do estado da Paraíba, João Azevedo, estejam aqui essa semana para tratar sobre as emendas que serão destinadas para o estado da Paraíba. Obrigada, Fernanda, pelas informações direto de Brasília. Olha, sobre a rejeição do Supremo Tribunal Federal, a respeito aí dessa possibilidade de reeleição dos democratas. Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados por 7 votos a 4 e do Davi Alcolumbre por 6 a 5. Isso pode reverberar no andamento da reforma tributária, porque Maia é um defensor contumaz dessa reforma e ele vinha articulando ali apoios necessários para a aprovação da PEC, a PEC 45, que tem como relator o paraibano Agnaldo Ribeiro, do PP. Ele vinha ali tentando apoio para essa PEC junto à direita, junto aos partidos do centro, junto à esquerda, E aí a reforma tributária ela já está no forno há algum tempo. A gente vem falando sobre isso aqui, desde o início do ano. O deputado Agnaldo Ribeiro diz que a ideia é tornar o sistema tributário mais justo e transparente, portanto, menos indigesto. O texto foi feito a partir das contribuições do governo federal, que sofreram críticas, inclusive, por parte de Agnaldo Ribeiro, e também por secretários da Fazenda de todo o país. Ou seja, muitas mãos nesse preparo. Fosse uma receita culinária, azedaria, mas não é o caso. Na reforma tributária, quanto mais contribuições, melhor, Uma vez que o objetivo, de fato, é organizar e simplificar o sistema tributário brasileiro, de modo que ele se torne menos burocrático e mais competitivo. Agnaldo Ribeiro diz que a reforma deve reduzir as desigualdades regionais. O caminho para isso, segundo ele, segundo o paraibano, passa pela, abre aspas, criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai simplificar e promover justiça social em nosso sistema tributário, fecha aspas. A proposta é unificar 5 tributos, 3 deles federais, 1 estadual, 1 municipal, com alíquota igual para todos os produtos e serviços. E, a partir daí, trazer a receita para o destino. Eu conversei com vários especialistas na área. O que eles dizem sobre isso? Eles dizem que é preciso ir mais fundo para que a reforma seja ampla e tenha efeitos concretos. E isso passa pela tributação sobre a renda. Mas o foco agora não é esse. O foco agora é aumentar o potencial de crescimento econômico do país, dizem os engenheiros responsáveis pela reforma. Eles acreditam que a simplificação de tributos vai aumentar o PIB potencial do país em mais de 20% em 2 décadas, ou seja, algo de médio e longo prazo. A ideia agora, portanto, não é fazer justiça no sentido de cobrar mais de quem ganha mais. E esse é o problema. Hoje no Brasil, quem ganha pouco paga o mesmo de quem ganha muito, Então veja aí que é uma incoerência. Sem essa correção, sem a correção desta distorção, o modelo tributário brasileiro vai continuar sendo injusto. E a discussão sobre a renda envolve ainda algo mais amplo que passa por mudanças no imposto de renda. Não está se falando sobre isso, Mas já que perguntar não ofende, não é para isso que serve uma reforma? Do contrário, não é reforma, é puxadinho, como eu costumo dizer, Não tinha que ser uma reforma ampla? E já que estamos falando de questões tributárias, a discussão tem que passar também pelo Pacto Federativo, Não é de hoje que governadores e prefeitos clamam por redistribuição mais isonômica dos tributos, de forma que esses estados e esses municípios tenham mais dinheiro e mais autonomia para aplicar esse dinheiro de acordo com as necessidades de municípios e estados. Essa distribuição desequilibrada em cascata gera, em cascata, mais desequilíbrio. Para compensar perdas, por exemplo, estados pisam fundo no ICMS, na cobrança do ICMS. Na Paraíba, 30% do que a gente paga em combustível, por exemplo, é puro imposto. Ou seja,
nós continuamos chovendo no molhado, falando em apenas taxar consumo. A reforma prevê até tributar lucros e dividendos, mas só isso não resolve. Não se fala, por exemplo, em fonte de financiamento de despesas obrigatórias, que são altas a partir da renda. O imposto sobre grandes fortunas existe desde 1988, está lá na Constituição, mas foi o único dos sete tributos que estão previstos na Constituição Federal que não foram regulamentados ainda, que não foi regulamentado ainda. Este é o único. Então, desprezar isso é fazer uma reforma quebra-galho. Daqui a pouco vai ter que se falar em uma outra reforma, né? Ou seja, ficar comendo ali pelas beiradas e não atacar o problema central. E olha, após sofrer um novo reajuste de 5%, o gás de cozinha já pode ser encontrado, pasme, a R$ 90 aqui em João Pessoa a partir de hoje. O aumento foi anunciado pela Petrobras na última quinta-feira. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás, GLP na Paraíba, Marcos Antônio Bezerra, este é o 9º aumento no preço do gás apenas este ano, que acumula uma média aí de 21,9%. Um outro reajuste ainda está previsto até o fim deste mês. Por que isso está acontecendo? Vem lá ainda do governo Temer, quando se mudou a forma de precificação dos combustíveis e do gás de cozinha, porque o preço agora é baseado no dólar. Como o dólar está muito volátil, né, como sofre modificações e alterações todo o tempo, subiu o dólar, a gente acaba pagando o pato por aqui. Vou para o intervalo, volto já. Olha, um mês depois da nomeação do novo reitor da Universidade Federal da Paraíba, o Valdinei Gouveia Veloso, pelo presidente Jair Bolsonaro, alunos continuam acampados em frente ao prédio da reitoria da UFPB contra essa nomeação, contra essa posse do Valdinei, e enfrentam uma série de dificuldades. Eles denunciam que, inclusive junto com os professores que estão fazendo também parte dessa mobilização, que estão sofrendo retaliação por parte da reitoria. Estudantes continuam acampados em frente ao prédio da reitoria da Universidade Federal da Paraíba, mas já enfrentam dificuldades, como o corte de energia elétrica e a redução da internet. Esse estudante, integrante do movimento, diz que alunos e professores que fazem parte da mobilização estão sofrendo retaliação por parte da reitoria da UFPB. A gente teve uma corte de energia por parte da reitoria. Então a gente passou basicamente quase uma semana sem energia para necessidade básica. Não temos acesso a banheiro fácil. Inclusive a entrada da reitoria, que na primeira liminar de reiteração de posse que a gente sofreu, disseram que os estudantes estavam fechando a entrada da reitoria, sendo que a gente não está fechando e ela continua fechada. E não temos acesso à utilização do banheiro da reitoria. A gente tem que se deslocar para centros mais distantes para poder tomar banho, para poder escovar um dente. E aí fora a questão da alimentação. Nossa alimentação é baseada no que as pessoas nos doam. A ocupação é feita por estudantes, professores e servidores. E foi a forma encontrada como protesto à nomeação de Valdinei Gouveia. O professor foi nomeado reitor da UFPB pelo presidente Jair Bolsonaro para os próximos 4 anos. Os protestos começaram logo após a nomeação, recebida por parte da comunidade acadêmica como um desrespeito à democracia. A chapa 2, denominada Inovação com Inclusão, de Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, venceu a consulta online da universidade. A chapa também liderou a lista tríplice do Consune, com 47 votos. Segundo Terezinha, o mandado de segurança está correndo no Supremo Tribunal Federal e pede que a lista tríplice seja respeitada. E nós estamos juntos numa frente de articulação nacional com demais 18 instituições de ensino superior, buscando valer as eleições e a vontade da consulta realizada nas diversas universidades. Nós vamos estar em Brasília, numa plenária nacional, como também fazendo reuniões com a OAB, tentando agilizar audiências em outros espaços, no Congresso Nacional, para deixar bem claro
para toda a comunidade brasileira a importância que tem as universidades e o restabelecimento de sua autonomia. Olha, vamos para Campina Grande agora. Começou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Na verdade, começou não. Ela já começou faz tempo e foi prorrogada, inclusive. Prorrogada até o dia 31 de dezembro aqui na Paraíba. Paulo Pessoa. A campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2020. E agora, os pecuaristas têm até 31 de janeiro de 2021 para comprovar que o rebanho de até 2 anos está devidamente vacinado. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária, o processo de pandemia da Covid-19, assim como as eleições municipais, terminaram atrapalhando na vacinação do rebanho paraibano. A Paraíba já recebeu o certificado de estado livre da febre aftosa com vacinação e agora luta para alcançar o patamar de estado livre da febre aftosa sem vacinação, o que vai facilitar no processo de exportação de animais para o abate fora do Brasil. Lembrando que essa campanha segue agora até o próximo dia 31 de dezembro. E que os interessados, os pecuaristas, vão precisar comprar a vacina em casas veterinárias que são reguladas pela Gerência Executiva de Defesa e Agropecuária. A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre seguida de aparecimento de vesículas nos cascos e também na boca dos animais. Vale ressaltar também que, em casos raríssimos, essa doença pode ser transmitida do animal para o ser humano. E obrigada pela companhia. Quero te encontrar amanhã a partir da 1h10. O horário está mantido então, viu? Não mais 1h20, como eu tinha dito, inclusive na sexta-feira. A gente fica a 1h10 por enquanto, então seguimos juntos. Te espero amanhã, mas não sai daí porque agora tem muito mais. Gerarda.